Salmo 33, verso 11. A Bíblia diz assim: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. O conselho do Senhor permanece para sempre. Eu quero trazer um devocional nessa manhã intitulado Diante das Decisões, busque a vontade do Senhor. Busque a vontade do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eu peço que o Senhor nessa manhã, por favor, Senhor, venha se fazer presente em nosso meio. Venha, Senhor, ó Deus, me usar poderosamente nesta manhã, neste devocional com os irmãos, para levá-los, Senhor, a meditar sobre decisões. Me ajude, Pai, na exposição deste devocional, que os irmãos sejam grandemente edificados pelo Teu Santo Espírito e por Sua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, ensina-nos. Amém e amém. Podem se sentar. Muito bem. Diante das decisões, busque a vontade de Deus. Irmãos, a nossa vida, ela é constituída por decisões, ela é construída, ela é edificada por decisões. Há decisões que nós tomamos todos os dias, como por exemplo o horário que eu vou levantar, que horas eu vou sair para me trabalhar, se é que eu vou sair para trabalhar ou não, eu vou escovar os dentes hoje ou não. São decisões que nós tomamos todos os dias. Se a esposa vai lavar a louça ou não, se ela vai se ela vai lavar roupa ou não hoje, ou se ela tem um calendário, não, hoje é dia de lavar roupa, eu vou lavar, se hoje não é, hoje eu não vou lavar, não, hoje é dia de faxina em casa, hoje eu vou faxinar, hoje não vou faxinar. Então, decisões e mais decisões. O Beto lá na fazenda, tem dia que ele, não, hoje é dia de jogar produto na lavoura aqui de bananas, né? Então ele vai então ele prepara, então ele decide preparar tudo para fazer isso. Decisões e mais decisões. Mas lógico, existem decisões que são uma vez para sempre, como por exemplo, receber Jesus Cristo como seu único Salvador. Amém, irmãos? Essa é uma decisão que você toma uma vez para sempre. Há decisões também, por exemplo, o casamento. Você toma ela uma vez, pelo menos essa é a sua intenção. Você decide com quem você vai casar, você casa e então você decide amar ela para o resto da sua vida, ou até que a morte o separe. Amém, irmãos? Isso são princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E quando vamos tomar decisões, é muito importante nós, como salvos em Cristo Jesus, tomarmos essas decisões alicerçados, embasados nos conselhos de Deus, na vontade de Deus para as nossas vidas. E onde nós encontramos os conselhos de Deus para nós? Na Sua Palavra. Então, irmãos, tudo que vamos fazer, tudo que vamos decidir, precisamos decidir realmente à luz das Sagradas Escrituras para nós, seguindo o conselho de Deus para nós. Isso é muito importante. Porque, irmãos, quando nós tomamos decisões e nós não consultamos a Deus, e nós não procuramos saber qual é a vontade de Deus para nós, certamente nossas decisões nos levarão por caminhos de morte, por caminhos destrutivos, por caminhos que acabarão com as nossas vidas espirituais e com a nossa família, com todos os nossos familiares. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões. E existem alguns conselhos que a Bíblia nos dá. E nós hoje de manhã nós vamos ver alguns exemplos, dentro do pouco tempo que nós temos, alguns exemplos dentro das Escrituras de decisões que nós tomamos, que nós
alguns exemplos de decisões que foram tomadas, alguns bons exemplos e outros maus exemplos. Mas antes de nós entrarmos dentro desses exemplos que a Bíblia nos traz sobre boas decisões e más decisões de pessoas que tomaram o conselho de Deus e de pessoas que não tomaram o conselho de Deus, nós precisamos entender o porquê que nossas decisões vão nos levar por caminhos de morte. E a resposta está no nosso coração. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, nós precisamos entender isso, nós precisamos colocar isso como fundamento em nossas vidas. O nosso coração é mau, o nosso coração ele é enganoso. Então nós não podemos seguir o nosso coração. Nós não podemos confiar na carne, conforme o versículo 5 de Jeremias diz. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nós precisamos confiar em Deus e em sua palavra. E isso tem que ser um fundamento em nossas vidas. Nós não podemos fazer algo simplesmente porque gostamos. Não, o crente não faz isso. Nós não podemos tomar uma decisão só porque vai beneficiar uma área de nossas vidas. Nós precisamos buscar o conselho de Deus. E quando Deus ele nos aconselha a tomar tal decisão, irmãos, faça, porque isso vai ser uma bênção para toda a nossa vida. Mesmo que em certo momento ou no começo pareça algo ruim, mas com o passar do tempo você vai ver que o conselho de Deus foi sempre o melhor para a sua vida. É sempre o melhor para você. Então nós vamos ver nesta manhã alguns exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo, irmãos, é Josué. Está lá em Josué 9,14. Abra sua Bíblia lá, Josué 9,14. O primeiro exemplo, né? Dentro da palavra de Deus, sobre uma decisão que foi tomada sem consultar o Senhor. Josué, capítulo 9, versículo 14, diz assim: então os homens de Israel tomaram da provisão, ou seja, eles tomaram uma decisão. Eles tomaram da provisão dos gibeonitas e não pediram conselho ao Senhor. Veja o versículo 16. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. O que acontece aqui? Eu vou contar, irmãos, eu peço que vocês prestem atenção aqui. Eu vou contar para vocês um pouco para que vocês entenderem. Deus ele deu uma ordem para Israel, para entrar lá dentro da terra prometida e trazer juízo sobre as nações cananitas. Deus mandou destruir tudo. 400 anos antes, Deus havia falado: olha, não é o momento de vocês entrarem na terra prometida, porque a injustiça daqueles povos de Canaã ainda não chegaram ao ponto. Mas daqui 400 anos vai chegar ao ponto e eu vou trazer juízo e vou usar vocês para trazer juízo sobre eles. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Amém, irmãos? E nós pagamos sim por aquilo que nós fazemos. Existe consequência. Todo pecado tem sim consequências em nossas vidas. Então, é algo que nós precisamos bem atentar. Só que chegando lá, eles estavam no processo de conquistar a terra de Canaã. E então, um dos povos lá, os gibeonitas, eles mandam 2 homens vestido com roupas velhas, com sacos velhos, com pão bolorento, com vinho roto. E aí eles chegam lá e falam: ah, senhores, nós chegamos de uma terra distante, por favor, não mata a gente, faz um acordo com o nosso povo, a gente está vindo de uma terra longe. Mas não, eles eram ali de Canaã. E Josué e Israel, eles tinham que tomar uma decisão de fazer acordo com eles ou não. E Josué, como líder da comunidade de Israel, o que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter buscado os conselhos de Deus.
Ele tinha que ter buscado a orientação do Senhor, tinha que consultar o Senhor. Senhor, nós vamos fazer acordo com este povo ou não? E o que acontece foi que eles não fizeram essa consulta, eles não buscaram o conselho do Senhor. E eles foram enganados. Enganados. Irmãos, olha, nós vivemos num mundo terrível, não vivemos? E olha, o que é tentativa de golpe que a gente passa não é brincadeira. E se você não for astuto, não buscar no Senhor conselho do Senhor, irmãos, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Eu já fui muito enganado, Samuel, na minha vida. Por exemplo, teve uma vez que alguém chegou lá no seminário, lá na igreja em Franca, meu carro acabou o combustível, eu tô aqui sem dinheiro e tal, chegou com um galãozinho, tem como vocês me fazer uma vaquinha e me ajudar para me colocar combustível? Eu, em vez de entrar lá e conversar com os mais velhos, quem é de Franca, né, falar assim, tem um rapaz ali e tal, que tá pedindo dinheiro, eu simplesmente saquei minha carteira e dei 10 para ele, pá! 10. E aí chegou o irmão Maxwell, viu eu de longe fazendo isso, pá, dando dinheiro pro rapaz. Aí ele pegou e tudo, agradeceu e saiu. E na hora que eu virei, que eu vi o Maxwell vindo na minha direção, falou, rapaz, você deu dinheiro para ele? Eu falei, dei. Não, rapaz, esse cara aí pegou dinheiro para usar droga, ele mora aqui de trás aqui, ó. Não, pastor, não faz não, irmão, né? Irmão, não faz não. Pergunta, né? Fui enganado. Eu converso com os irmãos em Franca e falo, não dá dinheiro para o pessoal do semáforo. Todos eles, a maioria, 99%, estão pedindo dinheiro para usar droga. Não é para comprar remédio para criança, não é para comprar comida, é para usar droga. Então não dá dinheiro no semáforo. Lá em Nobres, nós fomos pregar um dia lá e eu peguei no pé do Neco, um dos irmãos lá da igreja, para abrir o portão da frente. Esse negócio de você vai no culto, aí você deixa o portão da frente fechado, para mim você está pedindo para ninguém entrar. Aí eu até brinquei com ele, falei assim, rapaz, isso aqui não é sociedade secreta não, abra esse portão aí. Eu falei 3 vezes com ele, na terceira ele abriu. Aí nesse dia, o tentador é tão terrível, né, que vem o demônio lá, né, porque só pode, né. Só vem lá e aparece lá, pastor, estou precisando de dinheiro para comprar isso, comprar aquilo para o meu filho, que não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem, não sei o que tem. Mas aí, gato escaldado, né, já tem medo de água fria, né, então... Aí eu cheguei nele e falei assim para ele, o negócio é o seguinte, nós aqui, nós não temos o costume, eu falei como se eu fosse pastor da igreja lá, né, falei, nós não temos o costume de ajudar assim, porque nós fomos enganados muitas vezes. Então nós não ajudamos desse jeito, não adianta. Você pode vir aqui pedir dinheiro, nós não vamos te dar. Mas se você chegar e começar a frequentar os cultos, você pode ter certeza que essa igreja vai te abraçar, ela vai te amar e vai te ajudar. Mas dar dinheiro, nós não damos. Adivinha? Era alguém que queria dinheiro para usar droga. Então, irmãos, a gente precisa tomar cuidado para nós não sermos enganados. Amém, né, irmãos? Lá em Cuiabá, eu estava procurando carro, irmãos, e apareceu um carro top, um Citroën C3, Aircross, com roda atrás, banco de couro, coisa mais linda do mundo. Eu fiquei apaixonado com aquele carro. Falei, nossa, isso aqui é carrão demais para mim. Aí vinha na minha consciência o Johnny falando, esse carro é terrível, né? Mas aí eu olhando os olhos, né, a consciência dos olhos, falando, eu quero esse carro, é muito carro. E nós estávamos orando para que Deus pudesse nos dar o carro certo. Irmãos, eu conversei com o cara, ele estava pedindo o preço, que estava dentro do orçamento, e aí eu conversei com ele, aí ele falou para mim assim, o carro não está no meu nome, o carro está no nome de uma pessoa que me deve, eu peguei o carro para pagar a dívida, para receber dívida, e então vai ter que ser feito no nome do dono do carro. E eu falei, não, para mim tudo bem, para mim não importa, mas o dinheiro vai cair na conta dele, não vai cair na sua não. Irmão Beto, passou um dia, eu tentando ver a respeito, o carro está tudo certo, e aí, na hora que nós fomos fechar o negócio, eu liguei para ele e falei, preciso dos documentos do dono do carro para mandar para a financiadora, preciso dos documentos.
ele desapareceu da face da terra. Será que não era uma tentativa de golpe? Se eu tivesse o dinheiro, 18 mil já tinha ido para o ralo, Beto. Mas por isso que é importante nós buscarmos os conselhos do Senhor, amém, irmãos? Precisamos buscar os conselhos do Senhor. Um outro exemplo é o exemplo de Ló. Não precisa abrir lá, mas em Gênesis 13, nós temos Ló, ele diante de uma decisão. Abraão chegou nele e falou assim, Ló, escolhe um lado, eu vou escolher outro, porque não dá para nós vivermos mais juntos. Nós precisamos separar. E então Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, ele olha e vê um lugar próprio para gado. Então ele, ao invés de pedir o conselho do Senhor, ele vai para lá. E Sodoma e Gomorra era uma cidade terrível, espiritualmente, moralmente terrível. Tanto é que quando os anjos vão lá buscar Ló, para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, os moradores da cidade de Sodoma e Gomorra queriam se deitar, ter relações sexuais com os anjos que foram tirar Ló de lá. De tão depravação eles eram. Irmãos, Ló, se buscasse conselho do Senhor, eu tenho certeza que Deus haveria de falar para ele, olha, não vai para lá, vai para qualquer outro lugar. A terra é bem grande, então vai para qualquer outro lugar, menos para lá. Talvez Deus ainda falaria, olha, vai para tal lugar, Ló, lá vai ser melhor para você. Mas ele não buscou o conselho do Senhor, ele foi para lá. Sabe o que aconteceu com Ló? Ló perdeu tudo que ele tinha com a destruição, porque não deu tempo. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, não deu para tirar nada, Beto, nada de lá. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu todos os seus bens materiais, perdeu sua casa, perdeu tudo. Ele perdeu a sua esposa, que morreu na fuga de Sodoma e Gomorra. Mas principalmente, Ló perdeu a sua família. Porque o lugar era tão terrível espiritualmente, que a esposa de Ló, ela era completamente materialista. Os olhos dela estavam nas coisas que ela tinha, por isso que ela olhou para trás. E as suas filhas estavam completamente corrompidas moralmente. Tanto é que elas se deitaram com seu pai depois, e ambas engravidaram, e ambas tiveram Amon e Ben-Ami, que são os amonitas e os, pastor Timóteo, os filhos de Ló, Ben-Ami e Amon, os amonitas e os moabitas, que deram dor de cabeça para Israel demais. O que essa história nos ensina, irmãos? Irmãos, ao tomar decisões nós precisamos consultar, porque o não consultar a Deus, o não pedir conselho, o não buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, vai nos levar a tomar decisões erradas na nossa vida. Decisões que irá nos levar a perder tudo, principalmente o nosso maior tesouro, que é a nossa família. Eu vou usar um exemplo bem dinâmico aqui para os irmãos. Por exemplo, você tem uma proposta de emprego numa cidade que não tem uma igreja batista fundamentalista. Eu já te dou o conselho de Deus para você, não vá. Essa é a vontade de Deus, não vá. Pastor, mas lá o emprego, eu vou ganhar bem, vai dar para sustentar bem a sua família, mas lá tem uma boa igreja? Não, então não vá, porque você vai perder a sua família. Não vá. Deus é mais importante do que qualquer dinheiro. Deus é mais importante, a sua família é mais importante. Se você quer perder a sua família, vá. Pastor, eu arrumei um emprego lá em Belém, na empresa. Eu vou lá trabalhar lá e vou vir a cada 15 dias, vou vir a cada 30 dias ver minha família. Quer perder sua família? Vai. Não, pastor, mas eu vou ganhar muito bem. Quer perder sua família? Vai.
Se você não quer, se sua família é mais importante que o dinheiro, trabalhe aqui. É simples assim, irmãos. Onde está Deus na nossa vida? Em que lugar Deus está em nossa vida? Ele está em primeiro lugar, então prioriza Ele na sua vida. É simples assim. As coisas de Deus devem ser mais importantes para você. Simples assim. Agora nós temos o exemplo de Davi. Se você estuda a vida de Davi, você vai encontrar. Eu procurei alguns versículos. Irmãos, são vários os versículos que falam: e Davi consultou ao Senhor. E Davi consultou ao Senhor. E Davi consultou ao Senhor. Sabe o que Deus chama Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Porque é um homem que sempre está na presença de Deus. E quando peca, teve uma vez que ele pisou na bola com Deus, pecou. Lá, adulterou com Betseba. Mas ele se arrependeu amargamente. E mesmo assim Deus diz: um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Uma mulher segundo o coração de Deus? Então busque os conselhos do Senhor. E quando Deus ele fala alguma coisa, por exemplo, você tem uma proposta de emprego fora da cidade, num lugar longe, que não dá para você chegar nos cultos. Deixa eu te falar uma coisa para você. Se Deus fala não, talvez na hora, fala: pastor, mas eu vou ganhar bem. Que isso, é uma proposta extraordinária. Talvez na hora dói, mas depois você vai ver as benesses que você vai ganhar, as bênçãos que você vai ganhar de não ter ido. Eu louvo a Deus, porque um dia eu tive uma proposta, irmã Gilda. Estava querendo voltar para o seminário, até eu preciso conversar com o Jean a respeito do seminário, para nós organizarmos melhor, até mesmo quero conversar com o irmão a respeito disso. Eu me preparei, eu saí do seminário no segundo ano, tive 3 anos, mas no último ano que eu tive fora do seminário, eu me organizei. Eu organizei tudo na minha vida espiritual, minha vida material, minha vida financeira, minha vida conjugal. Deus trabalhou na minha vida que nós organizamos tudo. Eu estava com uma dívida de mais de 6 mil reais, para quem ganhava o salário. Irmãos, isso era uma dívida gigante. Então Deus me abençoa, dentro dos planos eu quito minha dívida, para me voltar para o seminário. Esse era o foco, Beto, voltar para o seminário. Mas aí o que acontece no meio do caminho? Eu recebo uma proposta do autoescola. Oh, Douglas, eu gosto mais de você, gosto mais do seu pai, eu vou pagar tudo para você, você vai fazer os cursos tudo da autoescola, você vai ganhar bem, vai dar para sustentar bem sua esposa, e você vai me ajudar aqui na aula de legislação, você vai me ajudar da aula de direção, você vai ganhar bem comigo. Vem para cá. E se tudo der certo, você talvez pode ser teu gerente daqui um dia, porque eu tenho outras autoescolas, então você pode ser alguém grande aqui, você pode crescer aqui. Proposta muito boa, não é, Beto? Vixe, proposta tentadora. Só que o problema é que se eu aceitasse, o seminário ia para o ralo. O seminário eu já podia descartar, porque a legislação, que horas que tem que dar a legislação, dona Gilda? De noite. De noite. Aí eu falei para ele: me dá uma semana para mim pensar, para mim conversar com minha esposa, porque eu tenho planos e tal. Conversei com o pastor Everton. Cheguei no pastor Everton, falei: pastor, apareceu essa proposta. E aí o pastor Everton virou para mim e falou assim: irmão, não, vamos pensar bem, vamos orar bem aí, porque essa proposta é boa, hein? Eles estão pensando no seminário de fazer a distância, talvez o senhor faz a distância. Eu falei: eu achei que o pastor ia chegar em mim e falar assim: não, vamos orar, vamos deixar Deus responder. Ele ficou mais interessado que eu. Eu falei: vixe, e agora, hein? Como é que eu faço? Né? E aí eu orei, nós oramos, e Deus deixou claro para mim: fica firme no seu propósito. Beto, eu cheguei e falei: não dá, eu preciso voltar, eu quero terminar o seminário. Minha avó, os familiares ali do lado do meu pai, eles ficaram desesperados quando eu disse não. Teve um tio meu, pastor, que chegou em mim e falou assim: o quê? Você disse não? Você recusou? Como assim? Você é louco? Talvez eu seja louco, um pouco. Eu recusei. Aí chegou o irmão André. Ó, Douglas, o negócio é o seguinte: tem um serviço lá no Baeta, lá onde eu estou trabalhando.
Você não quer? Eu falei, vixe, eu preciso orar muito agora. Agora eu preciso até jejuar para tomar decisão. Né? Ficar bem espiritual, porque o negócio lá é feio, né? E Deus falou, vai. Eu fui. O resto da história vocês já conhecem. Irmãos, o ano que eu trabalhei lá no Baeto foi o pior ano da minha vida fisicamente. Foi o pior trabalho. O pior, assim, ó, em todas as áreas nesse sentido, né? Fisicamente falando. Terrível. Os meninos sabem, Samuel, era ruim de serviço demais, gente do céu, né? Terrível, né? Mas Deus me manteve lá. Milagres e milagres aconteceram para que eu pudesse permanecer lá, Beto. Pergunta para mim se eu me arrependo de ter rejeitado aquele emprego, de ter ido para a roça. Nem um minuto, segundo da minha vida sequer. Irmãos, precisamos buscar os conselhos de Deus. Se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos desfrutar das bênçãos que Deus tem preparados para nós, para a nossa família, se nós queremos ver os nossos filhos, que são os nossos maiores tesouros, crescendo na presença do Senhor, sendo um vaso nas mãos de Deus, sendo protegido deste mundo terrível que quer matar, roubar e destruir, fica na presença do Senhor. Busque os conselhos do Senhor para a sua vida.